Olá, você do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes e então, o vídeo de hoje ele é um teste. Desde que eu consigo me lembrar, assim, praticamente, eu sempre gostei muito de mistério, assim, de maneira geral, né, desse gênero do mistério, de histórias misteriosas. Tanto é que eu sou leitora, né, eu amo ler, adoro ler, e muitos dos livros que eu leio, né, são desse gênero de suspense, de mistério. Eu sou muito fã da Agatha Christie, eu amo ela, eu adoro os livros dela, eu tô sempre me surpreendendo com os livros dela. Muitas das séries que eu assisto também são desses gêneros de suspense, de terror e de mistério. Eu amo a sensação de ficar ali presa naquela história, de tentar entender o que tá acontecendo, de juntar as peças ali, de junto com os personagens e, tipo, assim, coisas que realmente explodem a cabeça mesmo. E aí, de uns tempos pra cá, eu tenho me interessado bastante pelo universo do True Crime, né? Que pra quem não conhece, né? São pessoas que contam casos criminais, né? Histórias de casos criminais. E eu passei a me interessar muito por esse universo e a consumir muito desse tipo de coisa, né? Essas histórias de casos que, pra quem não sabe, né? Existem muitos casos criminosos que, tipo assim, que não tem explicação, ninguém sabe entender o que aconteceu, tipo, como que a pessoa acabou morrendo daquela forma, casos que até hoje não conseguiram encontrar o culpado, casos de pessoas que estão desaparecidas até hoje, e eu passei a me interessar muito por esse tipo de história e a consumir muito desse tipo de conteúdo. E aí, né, tudo isso se acabou somando com essa minha coisa, dessa paixão, né, por essa coisa de detetive, de mistério e tal. Então eu pensei, né, por que não, né, por que não trazer isso pro canal, né? Então esse vídeo aqui, ele é um teste, né, pra saber se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga casos aqui pro canal, né? A ideia, né, a princípio, seria de um vídeo por semana, então esse vídeo aqui, ele é um teste, né, pra saber se vocês vão gostar e se vocês querem que eu traga mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem, né, e se vocês quiserem eu continuo sim e trago mais vídeos de casos não solucionados, de casos misteriosos aqui pro canal. E o vídeo de hoje, né, eu resolvi trazer um caso que talvez algumas pessoas já conheçam, já tenham ouvido falar, outras talvez não. Então hoje eu vou contar pra vocês o caso da passagem da Dyatlov, que aconteceu na Rússia há mais ou menos uns 60 anos atrás. Isso é logo depois da vinheta. Em fevereiro de 1959, na antiga União Soviética, hoje a Rússia, 10 estudantes do Instituto Politécnico Ural, sendo eles 8 homens e 2 mulheres, eles saíram para uma expedição com destino aos Montes Urais. Todos eles ali, eles estavam na faixa ali dos 20 anos de idade, né? O mais velho deles, ele tinha 24 anos de idade e o grupo era liderado pelo Igor Dyatlov. O objetivo do grupo era chegar até uma montanha chamada Ortoten, que ficava ali mais ou menos a 10 quilômetros do local onde toda a tragédia acabou acontecendo. E na época, né, essa rota que eles acabaram decidindo traçar, né, fazer essa caminhada, ela era classificada ali na classificação 3, que era tipo considerado o nível mais difícil de trilha de expedição que poderia ser feito. E apesar de todos do grupo eles serem, né, bem jovens, né, como eu já mencionei, eles já eram experientes, eles já eram acostumados a fazer aquele tipo de coisa, então pra eles aquilo ali era rotineiro, não tinha nada de fora do comum, nada de fora do normal. E é por isso que o que aconteceu com eles foi uma coisa que foi realmente muito estranho e realmente espantoso, né, pra toda essa questão, porque eles eram jovens, mas eles eram experientes. Então o grupo partiu em direção a um vilarejo chamado Vizay no dia 27 de janeiro, né? E o Igor Dyatlov, que era o líder, ele enviou um telegrama. E esse telegrama, né, era para ter chegado ali no dia 12 de fevereiro, o que infelizmente acabou não acontecendo. E foi ali quando as buscas deram início. E aí, né, a partir, né, de que o grupo não deu notícias de como que eles estavam, de onde que eles estavam localizados, o que tinha acontecido, que ninguém respondia, todo mundo perdeu o contato com eles. Somente no dia 26 de fevereiro, investigadores soviéticos encontraram a tenda deles, né, e o que eles encontraram lá deixaram eles bastante perplexos.
A tenda deles, né, estava localizada ali em uma montanha chamada Kolatsayuk. Eu não vou saber falar o nome direito, então qualquer coisa eu vou colocar o nome aqui embaixo, ou então eu vou colocar uma foto para vocês verem. Então, como eu mencionei, né, as buscas começaram quando o grupo não deu notícia de retorno, né, quando eles encontraram a tenda deles, né, uma das tendas deles, né, isso deixou eles bastante perplexos por causa da forma como tudo acabou sendo encontrado ali no local. E segundo, né, Mikhail Saravink, né, que foi uma das pessoas que estava ali envolvida na investigação, né, abre aspas. A tenda estava meio derrubada e coberta de neve. Estava vazio e todos os pertences e sapatos do grupo ficaram para trás. Fecha aspas. Então, foi a partir daí que os investigadores eles descobriram que tinha alguma coisa errada e que, né, com base nisso, a tenda ela tinha sido aberta de dentro para fora, né, como se algo ou alguma coisa, né, eles estivessem lá dentro da tenda, eles tivessem percebido alguma coisa fora do comum, fora do normal, e alguma coisa, né, acabou assustando eles e fazendo com que eles saíssem de uma forma desesperada, né, da tenda para fora. Os investigadores ainda encontraram umas pegadas de uma pessoa que parecia estar usando meias. Eles também ainda encontraram restos de uma fogueira também. E aí com isso, né, à medida que eles iam investigando ali no local, foi quando eles encontraram os 2 primeiros corpos, né, que estavam descalços e quase que sem as roupas, né, eles estavam praticamente só com as roupas, né, de baixo, como se fossem as roupas de dormir. E uma coisa, né, bem bizarra sobre esses 2 primeiros corpos que os investigadores encontraram foi que, né, eles analisaram ali a cena e perto desses corpos, né, eles encontraram alguns galhos que tinham, né, pequenos traços de sangue, né, e com base em tudo isso, né, que eles montaram, eles deduziram que alguém ou alguma coisa provavelmente assustou muito eles e fez com que eles tentassem escalar, né, aquelas árvores que estavam ali próximas dos 2 corpos. Então, esse aí foi um detalhe, né, que um tanto quanto que tenso, né, da investigação, que não se sabe o que pode ter assustado eles tanto assim a esse ponto, de eles ficarem desesperados para tentar escalar qualquer árvore que tivesse por ali perto. E ali próximo eles encontraram mais 3 corpos, né? E a forma como eles estavam posicionados, né, sugeria que eles estavam tentando voltar para o local da tenda, né, ali perto daqueles outros 2 corpos. E com isso, né, as buscas levaram mais 2 meses, e só no dia 4 de maio foi que eles encontraram mais 3 corpos. E diferente, né, dos outros primeiros corpos que foram encontrados, eles estavam mais vestidos, né, então a partir daí eles começaram a estranhar, né, o porquê de um corpo estar em um determinado local e outro corpo estar em um local totalmente diferente. E é claro que com tudo isso, né, uma investigação foi aberta, né, para tentar entender, descobrir o que aconteceu com eles e como que eles morreram, né, e do meio pro fim ficou, né, estabelecido que a causa da morte foi hipotermia, né, só que a partir do momento que eles analisaram, né, aqueles corpos que só foram encontrados em maio, foi que toda a investigação, né, todo o rumo da investigação acabou mudando. E aí, quando eles foram investigar esses 4 corpos, eles descobriram que um deles tinha uma fratura muito grande no crânio e os outros 2 sofreram fraturas no peito, né? E outra, né, coisa bem bizarra acerca disso, né, e segundo um dos médicos, né, que realizou a autópsia desses corpos, né, especificamente, né, da pessoa que sofreu, né, com a fratura no peito, ele disse que a força necessária para causar esse tipo de fratura, né, teria que ser uma força muito grande. É quase como se, né, o corpo tivesse sofrido algum tipo de pressão muito forte, além do comum. Além de que os corpos eles não tinham ferimentos externos, né, então era como se eles tivessem sido submetidos a uma pressão muito, muito grande. E além disso também, né, uma das mulheres, ela foi encontrada sem a língua e sem um dos olhos. E aí, né, com base em todas essas informações, né, começaram a se formular, né, teorias do que poderia ter acontecido com todos eles, quem poderia ter feito aquilo, como que eles morreram assim, de repente, do nada, porque eles eram experientes, não era para isso ter acontecido. Então, todas essas pistas foram juntadas e a partir daí se tentou formular uma teoria do que poderia ter acontecido. Até porque algumas das características, né, da morte deles, né, dava a entender que alguma coisa muito fora do comum tinha ocorrido ali, né, para justificar a morte, né, do grupo, já que, por exemplo, 6 deles, né, morreram de hipotermia, né, e outros 3 que tiveram ferimentos mais graves.
não tinha ali mais ninguém, nenhum outro grupo perto deles, para não teve testemunha do caso, né? Então tudo isso foram coisas muito incomuns que levaram-se a conclusões, né, para tentar entender o que tinha acontecido ali com o grupo dos estudantes. Além de que, né, como eu mencionei, que a tenda ela foi rasgada, basicamente rasgada de dentro para fora, né? Então o que poderia ter acontecido para fazer eles terem essa atitude, né? O que pode ter assustado tanto eles, assim, para eles saírem desesperados e correr para fora? Além de que, claro, né, que obviamente, né, eles estavam em meio a uma temperatura muito baixa, então, tipo, tava muito, muito, muito frio, então por que eles iriam sair da tenda deles e ir pra fora, ir pro frio, usando só a roupa de baixo, né, a roupa íntima, né? O que faria eles terem essa atitude tão desesperada, né? Como foi mostrado, né, que os dois corpos, né, das duas pessoas que tentaram escalar as árvores, elas tentaram escalar tão desesperadamente que elas acabaram se machucando as mãos, né, e por isso que tinha sangue ali nos galhos. Então, o que aconteceu o que causou a morte desses estudantes, né? O que matou eles, né? Além de que, né, outra característica bem bizarra também que foi atestada ali nos corpos foi que os cadáveres eles tinham uma aparência alaranjada, né? Uma coisa bem incomum e bem estranha, né? Que vai entrar aqui numa teoria que eu vou contar pra vocês. E agora, né, eu vou entrar em algumas das teorias que existem sobre esse caso, do que poderia ter acontecido com os 10 estudantes que saíram, né, para essa expedição. Lembrando, né, que são apenas teorias, né, até então não se tem nada estritamente concluído sobre isso, definitivo, então a gente vai entrar aqui em algumas teorias do que pode ter acontecido, do que pode explicar, né, essa tragédia e a morte desses estudantes. E a primeira teoria que se tem sobre esse caso, né, do que poderia explicar a morte, né, dos estudantes, envolve o povo indígena Mense. O povo Mense é um povo indígena, né, que vivia naquela época ali, né, onde ocorreu o caso, né, até hoje eles ainda existem, né, e né, eles acabaram sendo, né, colocados aí como suspeitos desse caso na época, né, porque o grupo ele foi avisado por eles de que eles não deveriam estar ali, que eles não deveriam pisar naquele local, que eles tinham que ir embora, e então especulou-se que eles estariam envolvidos na morte dos estudantes, de que eles consideravam que eles eram invasores e de que eles não tinham que estar ali, que aquele local era um local sagrado, porque na cultura deles eles têm algumas crenças sobre as montanhas. Existiu essa teoria de que eles teriam sido assassinados pelo povo Mense por causa disso, mas essa teoria ela tem algumas falhas, né, até porque, como já foi mencionado, de que o local foi investigado e não tinha sinal de luta, as pegadas que estavam lá não indicavam nada relacionado a isso. Os corpos eles não tinham nenhum tipo de ferimento de corte ou de perfuração que indicasse algum tipo de ataque, que as pessoas elas tinham sido atacadas, então não se demorou muito para que essa teoria ela meio que caísse por terra, né? Mas por muito tempo se sustentou essa teoria de que eles teriam sido atacados e mortos pelo povo indígena Mense, né? Além de que também, né, como foi mencionado, né, que um dos corpos eles tinha um ferimento muito grave, né, que não tinha como ter sido um ferimento causado por um ataque, né, como o corpo ele sofreu uma fratura muito grande e como, né, o médico que fez a autópsia atestou, não tinha como ter sido feito por um humano, porque para causar aquele tipo de fratura precisava-se de uma coisa que era muito, muito forte, uma força além sobre-humana, né, então essa é uma das coisas que faz essa teoria, né, de que eles teriam sido mortos pelo povo Mense cair por terra. Outra teoria, né, que se tem sobre esse caso é de que eles acabaram sofrendo alucinações por causa da hipotermia, né, e por causa disso eles começaram a alucinar e achar que tinha alguma coisa outra acontecendo e acabaram se perdendo ali no meio do frio e infelizmente acabaram falecendo de hipotermia, né? Existiu-se por muito tempo essa teoria e acabaram tendo, né, sofrendo ali de um ataque de pânico. E aí existe uma teoria, né, que é um tanto quanto que, né, por muito tempo, né, existiu essa teoria de que é claro, né, que tudo que envolve neve, né, e tudo mais acaba de uma hora ou outra levando a lenda, né, do
Homem das Neves, né? E aqui não é diferente, né? Existiu-se essa teoria de que eles teriam sido mortos, né, ali pelo lendário Homem das Neves, né? Que eles foram atacados pelo Homem das Neves, né? Até porque foi encontrado um bilhete, né, na barraca ali dizendo que o Homem das Neves existe. Também tinha uma pegada, né, que era um pé que era maior do que um pé humano. É uma teoria que existe, né? E também tem o povo Mense, né, que eles falaram pra eles que eles não tinham que ir para aquela montanha porque lá habitava, né, que eles chamam de Menki, né, que é o Homem das Neves como a gente conhece, né? Então existiu essa teoria de que eles teriam, né, dado de cara ali com o Homem das Neves da lenda, e que por causa disso foi que, né, isso justificaria, entre aspas, né, o fato deles terem saído da barraca de dentro pra fora tão desesperadamente, né, e que eles teriam visto supostamente o Homem das Neves, e por causa disso eles saíram desesperados na neve, sem se vestir e nada. Isso também explicaria, né, porque que as duas pessoas tentaram escalar a árvore para se proteger do Homem das Neves, né. E também essa teoria do Homem das Neves, né, ela também explicaria, entre aspas, né, o ferimento, né, que foi encontrado em um dos corpos, como eu mencionei, uma pessoa fraturou, né, ali as costelas, né, e o segundo médico precisaria de uma força sobre-humana para causar aquele ferimento, né, e se eles teriam sido atacados supostamente pelo Homem das Neves, né, isso explicaria essa fratura. Outra teoria, né, que tá aí na mesma linha, né, da teoria do Yeti, né, do Homem das Neves, é que eles teriam topado com alienígenas, né, que existiu essa teoria também, né, até porque como o grupo ali durante a expedição deles, eles tiraram algumas fotos e umas delas tem umas luzes meio estranhas no céu, umas luzes alaranjadas, né, então existiu essa teoria de aliens, sim, de que eles teriam topado ali por acaso com aliens. Essa outra teoria que existe também, que até hoje ela só é sustentada por conta dessas fotos meio estranhas que o grupo acabou tirando ali durante a expedição. Outra teoria, né, e já entrando para uma teoria aí mais, talvez, de certa forma, mais plausível, né, que existe, é de que eles teriam sido vítimas de armas secretas. E aqui também entra, né, essa questão de como eu acabei de mencionar, né, das fotos, né, que eles tiraram que tinham luzes estranhas no céu, né, de que a gente tá falando, né, de 1959, ali dos anos 60, o início dos anos 60, que, né, a gente tá falando do período ali, né, da Guerra Fria, né, então, né, e ali perto, né, há relatos de que ali perto tinha uma instalação militar, né, então, que talvez essas luzes misteriosas que eles viram no céu não eram alienígenas, mas sim algum tipo de teste militar que estava sendo feito, que era algum foguete, né, e que se explicaria, né, as luzes que eles viram no céu, e que talvez eles teriam sido vítimas acidentais de alguma coisa nesse sentido, né, que infelizmente acabou tirando a vida deles. Inclusive, né, o Lev Ivanov, que foi o investigador-chefe, né, desse caso na época, ele disse o seguinte para um jornal local, abre aspas: "Eu suspeitei na época, e tenho quase certeza agora, que essas esferas voadoras brilhantes tinham uma conexão direta com a morte do grupo", fecha aspas. E aí a gente tem outra teoria que também é atrelada a toda essa questão aí do governo, de testes militares, né, e da Guerra Fria, é de que eles teriam sido mortos pela radiação. E essa é uma das teorias, né, que se sustenta, né, por causa da aparência dos corpos deles, né, que, como eu mencionei, que os corpos deles, eles acabaram ficando com essa aparência alaranjada, né, e foram, né, detectados ali poucos sinais de radiação em alguns dos corpos deles, né, então existiu-se muito essa teoria de que ou eles teriam sido vítimas acidentais, né, de algum teste de governo, de algum experimento que estava sendo feito ali por perto, ou que teria sido algo proposital, né, de que eles teriam chegado muito perto de alguma instalação militar e talvez viram alguma coisa que não devia e eles acabaram ali sendo encurralados pelos militares, né, até porque foi encontrado um boné militar, né, ali perto, né, em uma das barracas deles, né. Então, né, essa é uma das teorias que até hoje, né, muitas pessoas acreditam nela, ela é a que tá, tipo, no ranking, assim, maior, né, da teoria mais próxima de ter sido, né, o que realmente acabou acontecendo com os estudantes, né, de que, infelizmente, eles acabaram sendo vítimas aí acidentais
experimentais de algum tipo de experimento do governo, e eles acabaram sendo atingidos por radiação e acabaram morrendo em decorrência disso, e o governo, né, os militares, foram lá e armaram toda aquela cena do crime pra tentar parecer que fosse outra coisa. E aí, né, a partir de tudo isso, em 1959, o caso acabou sendo arquivado, né, devido à ausência de provas, né, à ausência de um culpado, e a causa da morte deles foi dada, né, como desconhecida. E aí, em 2019, né, agora, né, pouco tempo atrás, a Rússia, ela reabriu o caso, e aí em 2020 foi que eles deram uma nova conclusão para esse caso, né, e acabaram concluindo de que a morte, na causa da morte deles, foi hipotermia devido a uma avalanche. E apesar, né, de que, com base nisso tudo, né, depois de mais de 60 anos, né, a Rússia ter reaberto o caso, né, ter investigado e dado, de certa forma, uma conclusão para o que aconteceu com eles, né, esse caso até hoje, ele é um dos casos, assim, mais misteriosos que existe, né. Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre ele, né, ninguém sabe entender direito o que aconteceu com os estudantes, o que eles viram, o que assustou tanto eles, assim, o que fez aquelas pessoas escalarem as árvores, o que fez as pessoas saírem da barraca de dentro pra fora tão desesperadas. Hoje lá na Rússia, né, nesse local que teve esse incidente, né, que ficou conhecido como o incidente, né, da passagem da Love. Lá tem um memorial, né, que tem a foto dos estudantes, né, e acabou recebendo o nome ali do líder, do Igor Dyatlov. Mas aí esse caso ele permanece até hoje como um dos casos mais misteriosos que existem. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, eu quis trazer aqui uma história de um caso, de conteúdo que eu venho consumindo muito, que eu tenho gostado muito de consumir, e eu queria trazer aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né, e se vocês querem que eu traga mais, né, é só você se inscrever aí no canal, deixar o like e ativar o sininho pra não perder a notificação aqui do canal. E se você tem alguma sugestão, né, de algum caso que você quer que seja contado aqui no canal, é só você deixar aí nos comentários, ou então falar com a gente no nosso direct, que a gente vai anotar tudo e vai tentar trazer o mais rápido possível aqui pra vocês, né? Se você gosta de casos criminais, então fica aqui com a gente aqui, vai ter muito mais vindo por aí. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau!